Seguimento de Jesus: ambição ou humildade? Vamos ver isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois, ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas àquele que me enviou. Como eu perguntei no início, para provocar a nossa reflexão, para nós que somos cristãos, seguir Jesus, ambição ou humildade? A lição de humildade descrita nesta perícope do Evangelho completa, portanto, de modo adequado o tema da paixão de Jesus. Não dilui a trágica realidade da cruz, nem a troca em miúdos para a vida cotidiana do cristão bem comportado. A humildade não é a virtude do medroso, a carência transformada em virtude. É a opção pelo caminho de Cristo, o caminho da obediência, até a morte por amor. Contrariamente ao orgulho, que leva à morte absurda. Com o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo nos ensina a escolher um caminho. Olhar para os outros, sim, mas não para nos comparar com eles, porém para ver como servir melhor. Ser grande é ser servo de todos. Assim ensina Jesus para nós. Ser grande é ser servo de todos. Os discípulos não compreendiam, e muitos até hoje não compreendem, quando Jesus fala do seu sofrimento. E, assim como os primeiros discípulos, nós, os discípulos de hoje, também continuamos discutindo pelo caminho, no caminho da nossa vida, quem é o maior. Faz-se discípulo de Jesus por ambição, para galgar fama, sucesso. Isto é um cristianismo de ambição, contraditório. Uma criança, tanto no tempo de Jesus, como nos nossos dias, para muitos são sem importância.
só importam para seus pais e familiares, mas são usadas para satisfazer desejos ambiciosos. Um exemplo claro disso, podemos citar os políticos, né? Podemos citar os políticos. Em campanha eleitoral levantam crianças diante de câmeras de TVs. Mas qual deles se importa realmente com o futuro das crianças abandonadas, com meninos de rua, com a educação popular? O que conta não é a criança, e sim o voto. Jesus faz da pouca importância das crianças uma lição para seus seguidores, para nós. Coloca uma criança no meio deles e diz que esta criança representa Ele mesmo, representa o próprio Deus. Nesta criança estão representados também todos os menos favorecidos, esquecidos da sociedade, discriminados, prostituídos, drogados, desempregados e por aí em diante. No aspecto de não ter poder, esses sem poder se parecem com Jesus. Como cristãos, deveríamos ter a ambição de servir Jesus em cada um deles. Então seremos grandes. Para realizar o caminho de Jesus no dia a dia, impõe-se a humildade, a humilde dedicação aos últimos dentre nossos irmãos. Não é a ambição que move o mundo, mas a força do amor que Deus implantou em nós. Somente o humilde consegue despertar a força do amor que dorme no coração humano. A criança desperta em nós o que nos torna semelhante a Deus, nosso Pai. Então pensemos nisso. O seguimento de Jesus para nós é ambição ou humildade? Fiquem com Deus.